bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou Rock, sou psicanalista e hoje não trarei uma notícia, mas uma reflexão a partir de uma indicação de livro. Então, vamos lá. O livro em questão que eu quero trazer para vocês é uma autobiografia de uma advogada estadunidense que sofre de transtorno afetivo bipolar. E o nome do livro, ele é Bipolar, Memórias de Extremos. E a autora é a Terry Chaney. O livro não é recente, certo, gente? Não é um livro novo. Então tem uma certa dificuldade de ser achado, mas dá para achar ele. Então vocês podem procurar e adquirir o seu livro que eu indico, especialmente para você que convive com alguém que tem transtorno afetivo bipolar, ou você que foi diagnosticado há pouco tempo, ou talvez até há muito tempo mesmo, porém assim não, como é que eu posso dizer, ainda não se aceitou completamente. Veja outras pessoas se aceitando. Talvez isso seja uma ajuda extra para você, para compreender que os pensamentos que passam na sua cabeça e muitas ações que você toma também passam na vida dos outros. As pessoas também sofrem com isso, certo? Bom, ela, como toda pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, ela sofreu muito com a questão das mudanças de humor, várias tentativas de se desviver, e até mesmo ela foi presa algumas vezes. Bom, mas antes de começar nisso, vamos falar um pouco sobre outra coisa. O que é o transtorno afetivo bipolar? Para quem não sabe, é um transtorno mental que ele vai se caracterizar por alterações extremas de humor, que vão da euforia, que é quando a pessoa está muito empolgada, aquela coisa toda, acreditando que pode fazer tudo, que consegue fazer tudo e etc., até o momento da depressão. Pouca energia, um forte rebaixamento, pouca vontade de fazer as coisas e pensamentos de desviver, por exemplo, eles se tornam mais acentuados durante a depressão. E às vezes na euforia acontece um desviver por a pessoa fazer algo que ela acredita que consegue fazer. Então, essas pessoas elas terminam sofrendo porque elas podem ter episódios de mania, onde elas vão se sentir super confiantes, impulsivas, agitadas, desinibidas. E nisso é que corre o risco, porque é, relacionamentos de uma só noite sem proteção, uso de drogas, investimento de alto risco e por aí vai, certo? Mas temos também o outro lado, e após um tempo na euforia, a pessoa entra no período da depressão, onde a pessoa vai se sentir triste, vai se sentir desesperado, desamparado. Algumas pessoas têm um sentimento de culpa muito grande durante esse momento e pouca ou nenhuma esperança, certo? Então, esses episódios, perdão, eles podem durar dias ou até mesmo meses, certo? São episódios recorrentes e após um período de tempo a pessoa vai e troca de humor. Então, o momento vai estar muito falante, prestando atenção a tudo que tem ao seu redor e em outro momento essa pessoa vai estar muito calada e no seu canto. Mesmo que esteja prestando atenção, essa pessoa não vai ser mais tão de falar e pontuar as coisas, a não ser que seja pressionada. Que aí é o risco, ok? Bom, a, a Terry, ela é uma pessoa diagnosticada, como eu falei, e ela descobriu seu transtorno quando ela tinha 16 anos de idade, só que ela escondeu a sua condição. Aquela questão que muitas vezes nós temos medo do julgamento do outro ao saber que temos um transtorno,
outras vezes nós temos vergonha de admitir que sofremos de algum transtorno mental, e às vezes são as duas coisas juntas e muitas outras coisas que vêm. Estou citando apenas dois casos. Então ela vai e ela esconde por um tempo e ela tenta levar aquela vida normal, usando máscaras. Uma coisa que acontece muito com nós que temos autismo, que é a questão de usar as máscaras sociais para tentar camuflar o que nós realmente temos. Bom, ela se formou em direito, ela trabalhou como advogada em um escritório de Beverly Hills, escritório prestigiado. Ela era rica, ela tinha beleza, mulher inteligente, porém, por trás dessa máscara social, como eu falei, existia o transtorno afetivo bipolar. Então, nesse livro, ela vai narrar as experiências que ela teve de uma forma bastante honesta, até crua, e ela poupa filtros para relatar o que ela passou. Ela simplesmente joga mesmo, ela não esconde, ela não tenta camuflar os acontecimentos, inclusive os momentos mais sombrios da vida dela, e aqueles mais eufóricos, mais loucos, como eu falei, que são os períodos da euforia, certo? Então, ela faz você, leitor, sentir na pele como é, se você, obviamente, se você tiver empatia, como é viver com um transtorno afetivo bipolar, como são as oscilações de humor, as crises, a questão das medicações, a questão de internações, que muitas vezes são necessárias quando a pessoa descompensa. E ela também vai fazer refletir a questão sobre preconceitos, sobre os estigmas que a pessoa carrega. Bom, trouxe o básico. Agora vamos falar um pouco do livro, certo? O livro em si mesmo. Ele é dividido em capítulos que vão relatar diferentes acontecimentos da vida da Terry, só que ele não segue uma ordem cronológica, ou seja, o que acontece no capítulo 1 não necessariamente o capítulo 2 segue depois. Eles podem ser invertidos, certo? Um aconteceu antes, outro aconteceu depois, etc. Monte o quebra-cabeça. Bom, o que acontece é que cada capítulo aqui ele vai ser um choque para o leitor, especialmente se você for uma pessoa empática. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, a queda. Neste capítulo, ela conta como foi a sua primeira tentativa de se desviver, ainda aos 16 anos, quando ela se jogou do telhado da casa dos pais. Ela sobreviveu por um milagre, assim, pouquíssima coisa, mas ficou com sequelas físicas e emocionais. Físicas, obviamente, né, pelo telhado, e emocionais pela questão do sentimento de culpa, porque sobrecarrega os pais, sentimento de culpa até mesmo por não ter conseguido realizar o ato de desvivência. Então, esse capítulo ele já começa com um impacto muito forte para o leitor. É você saber que o sofrimento é tão grande que a tentativa de se desviver se torna uma alternativa muito concreta para o alívio do sofrimento da pessoa com um transtorno afetivo bipolar. O outro capítulo que eu vou trazer aqui para falar, não vou, obviamente eu não vou entrar muito, senão o vídeo aqui vai demorar mais de horas. Mas vamos lá. A noite na prisão. Nesse capítulo aqui, ela conta como foi parar na prisão depois de uma noite de bebedeira e loucura. Ela encheu o corpo. Foi, hoje é loucura. Hoje eu vou viver porque não haverá amanhã. Porém, teve amanhã. Então, ela teve que enfrentar um julgamento e ainda recebeu uma pena alternativa. Passou uma noite na prisão, foi condenada e teve que prestar aqueles velhos serviços para dar conta para não ir para a cadeia. Então, perceba que no momento de euforia, o, a pessoa com transtorno afetivo bipolar, ela termina muitas vezes por levar uma impulsividade tão grande que ela vai, mete a cara, vai para farra, enche o corpo mesmo de cachaça, faz merda, sai com todo mundo. E a ideia que vier dos pensamentos intrusivos, se houver um reforçamento mínimo que for naquela hora de alguém que esteja com a pessoa vai meter o louco, vai fazer, e consequências como essa daí terminam por acontecer. Outro exemplo,
é o capítulo O Homem do Elevador. Neste capítulo, ela conta como foi seduzida por um estranho no elevador do seu prédio. Ela estava em um estado de mania sexual e se entregou ao desconhecido sem pensar nas consequências. É aquilo que eu falei antes. Muitas vezes o estado de mania, a euforia, é tão grande que acende na pessoa, liga na pessoa a uma hipersexualização. E nesta hipersexualização termina por levar a pessoa a atos de imprudência sexual. Pode ser só uma noite de diversão? Pode. Pode ser uma noite que termina levando para um relacionamento que não estava sendo cogitado e dá ruim? Pode também. Mas o pior é quando termina em doenças e quando termina até mesmo em uma gravidez indesejada. Então, corre-se esse risco nas pessoas que têm transtorno afetivo bipolar de entrarem em relações de uma maneira muito intensa, devido à impulsividade dos períodos de mania e da grande euforia e excitação sexual que a pessoa fica nesses períodos. O choque. Nesse capítulo, ela conta como foi submetida ao tratamento de eletroterapia, aquele velho eletrochoque que a gente vê nos filmes, sabe? Depois de uma grave depressão, tiveram que recorrer ao eletrochoque para tentar ver se as coisas ficavam no lugar dela. Bom, a terapia, a eletroterapia, o eletrochoque, ela é utilizada até hoje em alguns países, em alguns contextos, porém não com a violência que ela era usada até há poucos anos atrás, tá certo? Então não vamos também pensar que ela, como uma toda, ela é má, porque ela não é. Mas, porém, a forma como ela era utilizada, essa forma sim, é que destruía a dignidade do sujeito, tá certo? Eu abrindo esse parênteses aqui para vocês. Então, assim, ela perdeu. Qual foi a consequência disso? Ela perdeu parte da memória e teve que reaprender muitas coisas. Foi como se tivesse dado um reset no cérebro dela, e nesse reset algumas coisas se perderam na reinstalação do sistema. Veja só o tamanho da consequência de, de um transtorno quando ele não é bem acompanhado, quando nós não aceitamos o nosso transtorno, quando nós não aceitamos o nosso limite, questão de medicação e etc. Nós podemos chegar a extremos psiquiátricos que podem causar perdas, perdas físicas, perdas psíquicas, perdas cognitivas, como essa questão da memória, certo? Então, assim, esses são alguns dos capítulos que eu estou querendo aqui trazer para vocês, porque também não vou destrinchar o livro todo, já falei pela questão de tempo do nosso vídeo, mas dá para ter uma noção de que há muita coisa que a pessoa com transtorno afetivo bipolar faz e sofre por fazer, e sofre também por não fazer, e pelo preconceito que é colocado em cima dessa pessoa. Muitas vezes o preconceito que tem sobre ela mesma por ter o transtorno. Então, isso faz com que muitas vezes a tentativa de esconder termine por piorar a situação. E aí, sem um suporte familiar, sem suporte de amigos, sem um suporte de medicação e psicoterapia, pode se levar a, a extremos. O livro tem muitos outros relatos, aventuras e desventuras da, da Terry, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que procurem esse livro e leiam. Se conheçam, se você é uma pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, você vai se identificar bastante com o livro. E se você convive com alguém que tem o transtorno afetivo bipolar, talvez ver pela ótica de outra pessoa o que a pessoa que está contigo está sofrendo, talvez isso te ajude, te impulsione a compreender melhor quem está ao teu lado. Então, para finalizar, o que eu posso dizer? Eu recomendo muito esse livro para quem quer conhecer mais sobre o transtorno afetivo bipolar a partir dos olhos de quem tem ele. Então, se você se interessou, você pode comprar ele em lojas online, tem na Amazon, acredito que deva ter nas americanas, sei que na Amazon tem, mas eu acredito que deva ter também nas americanas.
Não sei se tem na livraria Leitura, certo? Em sebos, com certeza a pessoa vai encontrar. Esse livro é de 2013, foi publicado pela La Fonte. Então, assim, comprem, leiam esse livro, se identifiquem, melhorem e melhorem você que convive com a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar. Compreenda melhor essa pessoa, escute melhor essa pessoa, dê um suporte melhor para essa pessoa, porque muitas vezes os extremos que uma pessoa com transtorno afetivo bipolar chega é por falta de um círculo de pessoas que apoiem, que sustentem, que motivem e que muitas vezes seja apenas um ombro para um choro, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou e fui!